Irmão, chegamos num capítulo bem interessante que é o capítulo 4. Vamos lá, né? Então já havia tido uma ordem que iriam matar todos os judeus da província que tivessem em Suzã. E agora, no capítulo 4, a Bíblia fala que a Esther acaba descobrindo o que aconteceria. Vamos lá, nos primeiros versículos, eu quero ler aqui na Bíblia com vocês. A Bíblia fala que Mardoqueu ele soube então do decreto que todos os judeus seriam exterminados da capital. E a Bíblia fala que ele ficou chorando aqui, ó. Ele chorava de forma bem amargurada em alta voz. Ele foi para a praça e ele ficou chorando ali por um bom tempo. E aqui eu quero destacar também, né, o versículo 3 fala que em cada província onde chegou o decreto, né, que matariam todos os judeus, houve um grande pranto entre os judeus, com jejum, choro, lamento, muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Esse daqui, pessoal, é uma expressão, eu quero explicar um pouquinho para vocês aqui, ó. Esse pano de saco era literalmente uma roupa que eles colocavam em forma de luto. Em cada período da história, a gente vê o luto sendo representado de uma forma. A Bíblia fala que lá no período de Jó, né, bem lá atrás, né, basicamente no período dos patriarcas, a forma deles entrarem de luto era literalmente rasgando suas vestes. Então você vai ver lá, né, Jó quando descobriu das notícias, né, que vieram para ele que o filho havia morrido, a casa pegou fogo, né, a fazenda. A Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes e ficou em pranto. E depois ele fala, né, o Senhor deu e o Senhor tomou para si. Então rasgar as vestes naquele período da história significava luto. E aqui, ó, essa expressão aqui, ó, saco e cinza, é literalmente, né, o pano de saco era no momento de, basicamente, de luto dentro desse período de Esther. Vamos avançar aqui um pouco então, ó. Então, basicamente, Mardoqueu soube da notícia, foi para a praça chorar. Os judeus que estavam ali souberam também que seriam mortos a partir de algum momento da história. E agora, pessoal, avançando um pouquinho mais, vai entrar um outro personagem chamado Atá. Esse Atá aqui é uma das pessoas que trabalhavam para Esther. Esther então soube, né, que o primo dela estava bem chateado lá, né, o povo estava ajudando, só que até então ela não sabia que houve um decreto onde todo o seu povo judeu seria exterminado. O que a Bíblia fala? Que ela manda um soldado, né, uma pessoa que trabalhava para ela, perguntar para Mardoqueu o que estava acontecendo. Aí Mardoqueu vai lá, explica para o soldado, explica tudo o que estava acontecendo e leva esse recado para Esther. Olha que legal essa parte aqui, ó. Aí, inclusive, o Mardoqueu fala assim, ó, você que é esposo do rei Assuero, vai lá até o rei e pede para o rei ter misericórdia do seu povo. Aí a Bíblia fala que Esther se recusa a fazer isso de início, né? Porque ela não poderia chegar na presença do rei sem que o rei estendesse o cedro para ela. Aqui entra esse versículo que eu acho bem legal, ó, e a gente vai ler junto. Ela não poderia então chegar na presença do rei sem que o rei chamasse ela. E a Bíblia fala que fazia pelo menos 30 dias que o rei não chamava Esther para chegar à sua presença. Vamos lá, versículo 11. E todos os oficiais do rei e do povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher. E qual que é essa lei aqui, ó? Aproximando-se do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Aí ela fala assim, ó, e eu não sou chamada na presença do rei há pelo menos 30 dias. Então existia uma lei, pelo menos ali nesse período da história de Suzã, que se a pessoa chegasse na presença do rei e o rei não estendesse o seu cajado, essa pessoa seria morta. E já fazia pelo menos 30 dias que Esther não chegava na presença do rei. E Esther acaba explicando isso para Mardoqueu, né? Eu não consigo chegar na presença dele, senão vou ser morta. Aí o próprio Mardoqueu dá uma resposta bem interessante para Esther que eu quero ler com vocês também. Basicamente ele falou assim, ó, por acaso não foi Deus, né, que colocou você nesse lugar para que você nos livre do que viria a acontecer agora? Vamos ler o versículo aqui, ó. Pois se você ficar calada nessa hora, o socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas que você que é da família, né, o seu pai vai morrer, e quem sabe se não foi o próprio Deus, aqui eu tô colocando Deus, pessoal, mas não usa a palavra Deus, tá? Quem sabe não foi o próprio Deus que colocou você aqui, ó, na posição de rainha. Então Esther falou assim, ó, então mandou Esther essa resposta a Mardoqueu: reúne todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei eu na presença do rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer,
eu morrerei. Então Mardoqueu retirou-se, cumprimentou, né, o soldado e seguiu as instruções de Esther. Basicamente a Esther falou assim, ó, eu não consigo chegar na presença do rei sem que o rei coloque o cedro ali, né, em minha direção. Então vamos fazer o seguinte, orem vocês aí, né, avisem todas as províncias que é para vocês orarem em favor dessa situação. E eu vou pegar aqui as minhas criadas e a gente vai orar também. Por quê? Eu vou me apresentar na presença do rei. E se tiver que morrer, eu vou morrer com o povo judeu. E se tiver que viver, o rei vai me dar então a resposta e eu passo para vocês depois. Basicamente, pessoal, antes de entrar na presença do rei, a Bíblia fala que Esther, ela orou por 3 dias e 3 noites, e ela jejuou por 3 dias e 3 noites. Aqui mostra para nós também, né, muitas lições que a gente aprende com isso, que a gente não chega na presença do rei sem antes fazer o jejum e a oração. Então ela só conseguiu uma resposta do rei assim que depois que ela terminou de fazer os 3 dias de jejum e oração. Beleza? E é o seguinte, galera, na próxima aula então a gente vai ver o capítulo 5 e vamos ver aí como vai desenrolar essa história de Esther. Até a próxima e tchau, tchau.